Boa noite, queridos irmãos. Vamos então elevar os nossos pensamentos sempre a Jesus, como fazemos, sentir a presença do amigo divino junto conosco, fechar os nossos olhos, para que não venhamos distrair com o nosso pensamento na presença de Jesus junto conosco nesse instante. Vamos falar ao amigo divino das nossas dificuldades e dizer a Ele que estamos juntos novamente para a reflexão de lições benfeitoras que irão nos ajudar na harmonia e na paz de todos nós. Vamos pedir a Jesus que abençoe aqueles corações encarnados, desencarnados, que ficaram em nossos lares, que também precisam da luz divina, da presença de Jesus no coração e na consciência de cada um. Pedir a Jesus que envolva os nomes dos nossos irmãos aqui colocados no livro de presença, para que eles possam envolver a todos, suavizar a dor, reconfortar os corações e animar a todos nós nas tarefas que deverão representar para todos nós a paz. Fica conosco, Jesus, ampara-nos, ajude-nos para que saiamos daqui com o nosso pensamento iluminado nas lições da noite e nesse caminho em que deveremos trilhar possa ser de luz para todos nós, hoje e sempre. Fica conosco, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Rumo Certo, também escrito pelo Chico Xavier e o nosso irmão Emmanuel. Nós vamos refletir numa lição muito importante, como todas são muito importantes para nós, né? A lição que nos traz o título Penúria de Espírito. Penúria de Espírito. E Emmanuel nos diz assim: acreditarás, talvez, que nada possuis para dividir nas tarefas do bem. A gente sempre pensa, né? Eu não tenho nada, o que eu tenho para dividir com alguém? E nessa reflexão, nesse estudo, nós vamos fazer uma análise nosso, né? De cada um. No entanto, pensa naqueles cuja provação foram somadas até o resultado da angústia extrema e cujos sofrimentos podem diminuir através das multiplicações dos teus gestos de amor. Veja bem, para a gente refletir, né? Para a gente imaginar naqueles irmãos que foram assim somados em suas vidas, né? Extrema angústia, sem saber o que fazer de si mesmo, o que buscar, né? Muitas vezes nos sentimos um vazio. Como buscar? O que buscar, né? Então, para que a gente possa pensar, a gente diz que não tem nada para ajudar, mas para a gente buscar nesses corações que se encontram somados de grandes provações e que o sofrimento deles muitas vezes é maior que o nosso e que o pouco que temos pode diminuir os seus sofrimentos com gestos de amor nosso. Olha aí, todos podemos, né, ter um gesto de amor para com o outro. E Emmanuel diz, não só isso num gesto de amor, não. Coloca-te sinceramente no lugar deles. Olha só. Se a gente se colocar junto àquele que sofre, aquele que chora, né, nós vamos poder fazer muito mais do que os nossos gestos de amor. E ele continua dizendo, se fosses o doente largado nas horas, com que júbilos receberias os 15 minutos de companhia e de afeto que alguém te pudesse oferecer,
repartindo contigo alguns saldos de tempo, um pouquinho do nosso tempo, né? 15 minutos do nosso tempo a gente pode repartir com o outro, ouvir o outro, né? Depois conversar com o outro, aquilo que já sabemos. 15 minutos a gente pode ajudar muito. Vamos repartir com o outro 15 minutos que são para nós um saldo de tempo. Não temos mais que 15 minutos, mas nesses 15 minutos podemos fazer muito, né? E ele diz: se estivesses na posição do obsediado infeliz, hein? Né? Com que reconforto recolherias as ligeiras instruções de algum companheiro que viesse a destacar humilde parcela do próprio conhecimento, a fim de suprimir-te a necessidade de paz e orientação? Né? É importante que a gente não pense nisso. A gente ainda se acha muito pobre, mas não somos. Temos muito a repartir também, quando queremos, né? Então, vamos nos colocar diante daquele obsediado, aquele irmão que não tem mais o controle da sua mente, que não sabe o que fazer, né? Que precisa de um terceiro para ajudá-lo. A gente vai deixá-lo sozinho? Vamos pensar, né? E um pouquinho só, que a gente acolhe aquele irmão no conforto íntimo nosso, na nossa paz. A gente pode ajudá-lo, né? A vencer as dificuldades, mas com humildade. Um pouquinho da nossa parcela de conhecimento, nós vamos ajudar ele a suprimir as suas necessidades, a ter paz e buscar orientação. Veja bem, Emmanuel está nos trazendo assim de gota em gota o que nós podemos fazer, né? E ele diz: em semelhante assunto, ao lado da penúria material, consideremos aquele outro, a penúria de espírito, né? Além da gente ter as dificuldades na conquista dos bens materiais, das coisas que nos favorecem dentro do nosso lar, né? Nos mantém o corpo físico em dias, nós vamos pensar também na penúria de espírito, como aquele irmão está vivendo com tanta dificuldade, para verificar que a divisão do entendimento e da bondade é recurso a ser aplicado incessantemente na contabilidade da vida. Veja bem, as tarefas são muitas e nós temos condições de fazê-la, de realizar, né? A penúria do espírito ainda nos traz muita dificuldade, porque a penúria do espírito, ela reflete no corpo físico, né? Passamos a ter dificuldades em tudo na nossa vida. Boa noite. Olha só, reflete naqueles que foram ludibriados pela fortuna sem trabalho e resvalaram no tédio. Veja bem, às vezes comprando, né? A gente muitas vezes quer a fortuna sem trabalho, às vezes comprando a preço de ociosidade, a imprudência, a ficha dourada que lhe assinala a presença no manicômio. É uma loucura, né? Quando agimos dessa forma. Reflete naqueles que foram ludibriados pela fortuna sem trabalho e resvalaram no tédio. Ficaram paralisados, né? Não trabalhou, não trabalhamos, a gente está paralisado no campo do trabalho, né? Às vezes comprando a preço de ociosidade, de preguiça, né? Nossa, e imprudência, a ficha, nós compramos a ficha para a gente entrar no manicômio. Veja bem, ela não vem de graça, né? É a gente que vai buscar essa ficha, através do quê? Das nossas ações, da nossa ociosidade.
da nossa vontade de ter sem trabalhar. Calcula o suplício moral dos que se enganaram com as facilidades da inteligência. Olha só. Com menosprezo pelo serviço ao semelhante, e acordaram um dia de consciência perdida nas teias da criminalidade. Vai criando uma situação em nosso viver, né, que perdemos o controle. Pensa no sofrimento das crianças desajustadas, que se desenvolvem para o mundo entre a revolta e o desânimo. E reflete naqueles companheiros outros da humanidade que tombam diariamente em frustração, conquanto instruídos e abastados, aniquilando nos excessos do álcool e no abuso dos entorpecentes as melhores possibilidades da reencarnação promissora. Olha só, usando certos hábitos que temos, né? Buscamos usar coisas que nos faz com que perdemos a nossa encarnação, essa possibilidade de estarmos encarnados e sairmos do corpo físico adquirindo conhecimento e trabalho, né? Porque o conhecimento sem trabalho é como o trabalho sem conhecimento. Ele não produz muito, ele faz a metade. Se eu tenho conhecimento e não trabalho, eu tenho só a metade, né? Se eu tenho trabalho sem conhecimento, eu também preciso me completar, né? Aprender a trabalhar. Comumente, admitimos que, a rigor, a obra de assistência e trabalho tão somente atribuído às forças administrativas do campo oficial, através da conjugação de verbas gigantescas que suprimam as exigências imediatas do corpo. Muitas vezes a gente deixa de ajudar. Quem tem a responsabilidade? Não sou eu, né? E a gente tem sim. Não só exigência daqueles que estão no comando, mas nós podemos fazer algo em benefício de alguém e também de nós, né? E Emmanuel continua dizendo, ainda assim, por enquanto, as exigências da alma sobram em grandes números, mesmo atendendo às necessidades da fome, às necessidades da roupa no campo encarnado, mas as exigências do espírito, a educação evangélica, né, que precisamos dentro do evangelho, as disciplinas que precisamos adquirir para que usemos os nossos gestos, as nossas falas caridosamente. Então, o Espírito traz muita necessidade nessa encarnação de se melhorar. E passamos por dificuldades no campo da matéria, que a gente muitas vezes fica admirado. Mas o Espírito, ele traz muito mais necessidades que estamos vendo no nosso corpo físico hoje. Desespero, aflição, desencanto, rebeldia, ódio, desequilíbrio, obsessão e loucura são males que nem sempre o apoio amoedado consegue socorrer. Veja bem. Desespero, aflição, desencanto, rebeldia e ódio, desequilíbrio, obsessão e loucura são males que nem sempre o apoio amoedado consegue socorrer. É do espírito, né? A obsessão é do nosso desequilíbrio espiritual, mental. O desencanto, também vamos por estradas que esquecemos aquilo que Jesus nos ensinou. Chegamos num momento desencantados da vida. As aflições nos tomam, o desespero aparece, né? É o espírito que está nessa condição. Aí Emmanuel termina dizendo para todos nós: para
a eliminação da penúria de espírito, essencialmente só existe um remédio: o amor. No entanto, para que o amor se transfigure por bênção de criatura a criatura, é imperioso que aprendamos a dividir uns com os outros as infinitas riquezas do coração. Veja que lição preciosa, né? Para que a gente possa aprender a trabalhar espírito que somos, né? Somos espíritos, trazemos muitas cargas de decepções, de aflição, e precisamos nos equilibrar. E o corpo, ele pode estar representando grandes dificuldades, mas a do espírito é muito maior, né? Ela reflete. Do Evangelho Ceifa de Luz, nós vamos estudar também uma lição para a nossa ajuda no campo do entendimento, que trazemos com Emmanuel, também Chico Xavier, de Paulo, a lição Encargos. Capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, ganhamos essa condição de Deus, de manifestarmos aqui na Terra, né? Espírito que somos, encarnados. Ganhamos essa concessão de estarmos aqui, nos foi concedido por Deus, para que a gente manifeste o Espírito aqui na Terra, visando um fim proveitoso. O fim que é um entendimento, que é a nossa libertação de todo o mal que trazemos de há muitas reencarnações. Então, Emmanuel vai nos trazer a orientação com mais facilidade do nosso entendimento. Ele diz: cada individualidade, cada um de nós, encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho, análogo àquele que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Então, cada um de nós, se vamos entrar numa empresa, a gente vai entrar em determinado cargo, vamos assumir responsabilidades daquele cargo, né? E também, espiritualmente, reencarnamos, trazendo, através da nossa reencarnação, cargos que deveremos cumprir, né? O respeito, a disciplina, a fraternidade, o amor com todos, dividir tudo que temos com o outro no campo do entendimento, no campo material, no campo do espírito, né? Aonde for necessário. Porque fomos favorecidos por Deus para estarmos aqui, encarnados. E ele diz: assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certas repartições com atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, quando reencarnamos, quando voltamos ao corpo físico, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados, olha só, nós estamos nomeados no livro da vida para servir em determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Veja bem, hein? Nós estamos, olha, nomeados no livro da vida, no livro da nossa consciência, no livro de Deus, fomos nomeados para estarmos aqui na Terra, colocados na equipe familiar, com os companheiros que temos ao nosso redor, na execução da nossa tarefa. Mas, se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do encargo depende do interessado em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. Está tudo na nossa mão, não é?
ganhamos de Deus essa concessão de voltarmos ao corpo físico, fomos nomeados na equipe em que nos encontramos, determinados para servir na família, aonde estivermos, né? Mas, se a gente não fizer nada nesses encargos que recebemos, se a gente não tiver interesse, né, em desenvolver ou consolidar os nossos méritos, fica também pela nossa conta. É a gente que não buscou trabalhar o que recebemos de Deus. À face disso, precisamos considerar que todos possuímos o talento da capacidade para investir na edificação do bem, onde estivermos. Veja bem, trazemos conosco esse investimento de Deus, né, na nossa vida, para edificar o bem aonde estivermos. E ele continua dizendo: ninguém está órfão de oportunidade. Eu não tive essa oportunidade, mas temos agora. Aí saímos do corpo, eu não aprendi nada, mas temos depois do corpo também, deixamos o corpo, continua as nossas tarefas de aprendizado na vida espiritual, né? Ninguém está órfão de oportunidade, em toda parte há serviço que prestar e o melhor para fazer. Todo lugar temos tarefas para realizar, né, serviço, e o melhor que podemos fazer. Observa em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Se a gente prestar atenção, né, na nossa mente, a gente vai receber, a gente vai ouvir múltiplos chamamentos à obra do progresso geral, não só o nosso, não só progredir em nosso benefício, mas aquele progresso que já temos, dividir uns com os outros, né? Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolidar, construir e renovar. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano. Veja bem, a gente que muitas vezes não desenvolve, né, as nossas tarefas, mas o amparo do Senhor é concedido a cada ser humano, visando ao aproveito de todos. Veja bem, ganhamos de Deus para distribuir com todos. Considera a indicação que recebestes para servir, segundo as possibilidades que te enriquece o coração e as mãos. Olha só, o coração e as mãos. Vamos usar o coração, vamos usar bem as nossas mãos, né? Ele termina dizendo assim: o cargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina. A gente pensa assim, alguém me pôs, estou fazendo essa tarefa, né? Mas eu não sei se eu posso, não tenho muito para repartir. Mas olha aqui, Emmanuel está nos dizendo que o cargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina. Mas a valorização do cargo parte de nós. Está na nossa responsabilidade, né? A gente fazer o melhor sempre, tanto para nós como para aqueles que estão conosco na família, nos grupos, aonde estivermos. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a criarmos em nós essa responsabilidade de agirmos de acordo com a concessão que recebemos de Jesus, com o cargo, né? De conversar com o outro, de cumprimentar o outro, de sorrir para o outro, né? De falar aquilo que a gente já sabe, ajudando os corações a se renovarem, a sair das angústias, das aflições que nós mesmos criamos. Mas podemos participar também junto com os nossos irmãos, tanto encarnado como desencarnado. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a sermos atentos às nossas responsabilidades como filho de Deus, nessa permissão que Jesus nos dá, nesse cargo de hoje, de conversar com os nossos irmãos, de estarmos juntos, de estudar o Evangelho, de refletir para todos nós, hoje e sempre, que fiquemos também, né, com Jesus. Nós muitas vezes pedimos, fica conosco, Jesus, mas será que a gente
está sempre com Jesus, Ele está em nossos corações, que possamos usar as nossas mãos e os nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.